Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Pega a sua espada, Isaías capítulo de número 11, versos 1 e 2. Isaías 11, versos 1 e 2. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus por sua salvação, glória a Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que nos resgatou das trevas para a sua verdadeira luz. Louvado seja Deus porque você está aqui. Você louvou ao Senhor, você entendeu o que você fez, você disse: Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso. Você louvou o Senhor, você está dizendo: eu quero Te exaltar aonde eu for, aonde eu estiver. Glória a Jesus. Eu creio que nesse tempo o Espírito Santo dará mais capacidade a todos vocês. A você, João. O Espírito Santo dará mais capacidade aos pastores, aos obreiros. O Espírito Santo dará capacidade no nível maior às mulheres, às esposas, aos homens, aos maridos. Eu creio que é um tempo que nós seremos fartos da glória de Deus, fartos da presença do Espírito Santo. Isaías 11: porque brotará um rebento do tronco de quem, irmãos? E das suas um renovo frutificará, e repousará sobre ele o que? O Espírito de quem? E o Espírito de quê? Espírito de? E Espírito de? E Espírito de? E Espírito de? E de? Glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre as 7 dimensões do Espírito Santo. Isaías, ele é usado por Deus para falar da vinda do Messias. E não só falar da vinda do Messias, e como também seria o seu ministério, e como também seria a sua vitória, de forma tão difícil, sofredora. Ele deveria passar por uma situação que ele citou como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Jesus, ele não abriu a sua boca. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, como renovo, diante de uma terra, uma raiz seca, sem valor, sem credibilidade. Ninguém poderia imaginar que aquela raiz pudesse frutificar e dar uma frondosa árvore com muitos frutos. Isaías, ele profetiza a respeito do ministério de Jesus e fala do preenchimento do ministério de Jesus. O Espírito Santo é que dá vida, o Espírito Santo é que traz a revelação de Deus para o ser humano. A Bíblia diz em Romanos 8:8 que a carne não pode agradar a Deus, mas aqueles que têm o Espírito de Deus são chamados de filhos de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?
Porque o Espírito Santo revela ao espírito humano as coisas de Deus. Isaías está profetizando um tempo onde a Síria, que era a maior potência no momento, seria batida. Os assírios seriam derrubados como uma árvore e cairia e permaneceria caída. A nação seria destronada. E Deus também fala do reino do sul, que é o reino de Judá, que também seria derrubada, mas ainda com o seu tronco, sem probabilidade nenhuma de poder crescer, dar fruto. Deus profetizou que do rebento de Jessé, da raiz dessa árvore, viria um que seria tão poderoso que essa raiz cresceria e seria muito maior do que a árvore anterior. Está falando do reino de Judá, está falando do poder acima de todos os poderes, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. A nação de Judá havia esquecido do Senhor, se esquecido do Deus eterno, provavelmente no período de Acais, que foi o pior governo do reino de Judá, em tanta atitudes profanas, de idolatria, de até prática de adoração aos deuses estranhos que passassem no fogo os seus próprios filhos. Acais foi um rei que só trouxe desgraça ao reino de Judá. Levou o povo à idolatria, feitiçaria, necromancia, levou o povo a toda espécie de atitude que desonrava os atributos de Deus. Mas Deus havia dito que do tronco de Jessé, é importante que você grave isso, do tronco de Jessé, a raiz significa o pai de todos, significa o indivíduo que seria o pai de todo o povo de Judá. Da raiz de Jessé significa um cabeça de todas as famílias das tribos em Israel. A raiz significa um patrono de uma classe, aquele que é o primeiro, aquele que antecede, aquele que é o gerador de toda a existência de um grupo, de um clã, de uma nação. Quando se fala de raiz, se fala de antepassado, que viria um que sairia da raiz, e das suas raízes um renovo frutificará. É uma profecia a respeito do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio da linhagem de Davi. Ele veio para se cumprir todas as profecias que foram ditas por intermédio de Isaías. Ele veio para se cumprir todas as profecias em relação ao seu ministério, ao seu chamado, às suas obras, o que ele atingiria. E agora é que eu quero trabalhar com vocês, em nome de Jesus. Jesus Cristo viria, mas sobre a sua vida, sobre o seu sacerdócio, 7 dimensões de uma unção poderosa sobre a sua vida. 7 dimensões. Isaías diz que
A primeira dimensão do Espírito Santo é o Espírito do Senhor. O segundo, o Espírito de sabedoria e de inteligência. O Espírito de conselho e de fortaleza. Espírito de conhecimento e Espírito de temor. 7 dimensões do Espírito Santo. Sobre a igreja reina hoje 6 dimensões, porque uma dimensão ainda nós não podemos gozar, porque não temos o corpo glorificado, porque é o Espírito do Senhor, é o Espírito do próprio Deus. Nós temos hoje fração, visitação, presença, mas ainda não temos um corpo glorificado para sustentar essa glória que é poderosa. E ainda que o crente seja santo, ainda que o crente não venha a pecar e se desvie do mal, ele está debaixo da lei do pecado, ele está debaixo de uma força que ainda o atrai, no sentido da sua natureza, tem tendência para não agradar a Deus. Mas um dia nós veremos como Ele é face a face. Não veremos mais por espelho, por enigma. E a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Você pode aplaudir ao Senhor? Esperamos por esse dia. Glória a Jesus, Ele veio para isso. O Espírito do Senhor, é importante que você perceba o Espírito Santo no Velho Testamento. O Espírito Santo, ele está presente. O Espírito Santo é o agente responsável por estabelecer o reino de Deus. A Bíblia descreve isso em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, também descreve falando em Jeremias 3:10, 1 Samuel 10:6. O Espírito Santo, ele é um pouco desconhecido no Velho Testamento, mas no Novo Testamento nós o encontramos como a terceira pessoa da Divina Trindade. No Novo Testamento ele se revela com uma presença mais maciça, com uma presença mais constante, porque chegou a hora da manifestação em que o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne. Toda a carne, toda a carne, não importa como essa pessoa viveu no passado, não importa o que sua família fez, o que aconteceu na trajetória da sua vida, se ela clamar ao Senhor, se ela se arrepender dos seus pecados, se ela buscar ao Senhor de todo o coração, a Bíblia diz que toda a carne receberá a unção do Espírito Santo. Todos que reconhecerem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sabe o que isso significa? Mortização da carne, significa poder para expulsar os demônios, significa autoridade sobre as enfermidades, significa disposição para pregar, não ter timidez diante de qualquer circunstância difícil, ter autoridade para testemunhar de Jesus. Ter o Espírito Santo é revelar as coisas de Deus, é falar das coisas que nós não sabemos, que só o Espírito pode nos revelar. Não falar pela letra, mas falar pelo Espírito Santo. Ter o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é importante. Jesus falou dessa terceira pessoa da Divina Trindade, está em Mateus 28:19. Quando fala do Espírito Santo,
a gente percebe como ele está presente. A Bíblia diz que ele encheu a vida de Davi. Davi tinha 7 irmãos, ele era o 8º, mais novo, e Davi foi escolhido pelo Senhor. Todas as vezes que Samuel se atentava para ungir alguns dos irmãos, o Espírito falava: não é esse, não é esse. E quando chegou a Jessé: você tem mais algum filho? E ele disse: tenho sim, um que está no campo. E a Bíblia diz que Samuel mandou que o chamasse, e o Espírito Santo falou com Samuel, irmãos. E a Bíblia diz que desde aquele dia, quando a unção foi derramada sobre a vida de Davi, Davi foi cheio do Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Davi foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E agora nós recebemos esse texto do nosso Davi espiritual. Quem é o teu Davi espiritual? O Davi terreno livrou Israel dos seus inimigos, triunfou sobre os seus inimigos. O Davi terreno venceu, mas ele não conseguiu vencer a morte e não conseguiu vencer a doença. Mas o nosso Davi espiritual, ele veio para vencer o nosso inimigo, vencer todas as hostes malignas, e ele é vencedor da morte, da doença, do pecado. Nosso Davi espiritual se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. O Espírito Santo estava sobre a vida de Jesus Cristo. Aleluia. Bom dia, Espírito Santo. Esteja sobre nós, Espírito Santo. Glória a Jesus. Isaías fala a respeito disso, que o poder do Espírito Santo sobre todos aqueles que buscam a sua face. Isaías 4:4, Isaías 42:1, Isaías 48:16, Isaías 59, verso de número 21, Isaías 61, verso 1, e Lucas 3:22, que o próprio Senhor Jesus Cristo falou que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque me ungiu. Ele está sobre mim porque eu tenho um ministério, porque eu tenho uma obra a ser preenchida. Glória a Jesus por isso. Eu quero trabalhar com vocês a importância do Espírito Santo. No Velho Testamento, a Bíblia diz que Moisés foi cheio do Espírito Santo. Moisés precisou do poder do Espírito Santo. A Bíblia nos revela o momento em que Deus deu a Moisés sabedoria, espírito de capacidade, de inteligência, de habilitação para conduzir o povo. Moisés precisava também dividir o seu trabalho com os outros. Quando nós temos o Espírito Santo, nós não somos egoístas. Você pode dizer amém? Quem tem o Espírito Santo reparte a unção que tem com os outros. Isso é complicado. Quem tem o Espírito Santo reparte a virtude que tem com a igreja do Senhor. Você pode dizer amém? Chegou um período em que o povo reclamou, o povo estava preocupado com as delícias do Egito. O povo reclamou porque tinha provisão, tinha sustento, mas o povo sentiu falta da comida, da culinária do Egito. E Deus
falou para Moisés que mandaria carne para todo o povo. A Bíblia diz que então cordonizes vieram da parte do ocidente em direção ao sul. Já cansadas, elas então pousaram diante do arraial do povo de Deus. E o povo ficou durante 2 dias abatendo cordonizes, ao ponto dos seus narizes, da boca, os seus dentes estarem cheios de carne. Comeram, se fartaram tanto. Eu estava conversando com minha esposa a respeito disso. Aquele povo tinha visto todos os sinais possíveis. Eu acho que qualquer outro povo que Deus chamasse não teria uma cerviz tão dura como o povo de Israel. Porque o povo viu as pragas no Egito, viu o mar se secar. O povo viu Deus sustentando com fogo durante a noite para aquecê-los. A temperatura abaixo de 0 grau. E o povo era aquecido e era guiado pela coluna de fogo, a nuvem durante o dia, como um lençol, um grande teto de Deus, para não deixar que o sol castigasse o povo, queimasse a pele do povo. O povo tinha maná, tinha água, o povo tinha toda a provisão. E eu estava conversando com minha esposa a respeito disso. Na minha cama, o Espírito Santo me visitou e falou: por que é que nós sempre estamos reclamando daquilo que não temos? Por que é que nós não damos valor àquilo que Deus tem nos dado? Por que é que nós estamos sempre murmurando, sempre reclamando daquilo que não conquistamos? Em vez de dar glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela provisão, por aquilo que Ele tem dado todos os dias. Quando nós não temos o Espírito de Deus, a nossa carne só vai ver aquilo que nós não temos. O nosso entendimento só vai nos conduzir para aquilo que não alcançamos. Quando não temos o Espírito de Deus, vamos ver coisas que não devemos ver e deixar de ver coisas que temos e não damos valor. O povo tinha tudo, mas a ausência do Espírito Santo na presença do povo fazia-os enxergar aquilo que justamente não tinha. Moisés fica zangado com Deus. Por acaso eu gerei alguma nação, Senhor? Eu gerei algum povo? Moisés não estava falando mal de Deus, mas Moisés sabia que mesmo que aquele povo tivesse tudo, sempre estariam reclamando por alguma coisa, não porque não tinham, mas porque eles tinham um espírito que justamente só via a reclamação e a murmuração. É um dos espíritos mais terríveis para o retrocesso, é reclamar e murmurar. Gente que só vive murmurando e reclamando, só vive andando para trás, é igual caranguejo. Comece a agradecer. Comece a ver as obras do Senhor na tua vida. Comece a dar valor àquilo que Deus tem te dado. Reconheça, tenha o Espírito de Deus, porque Ele vai te dar mais. Mas saiba de uma coisa: Deus não pode agir enquanto você não tiver um coração que possa transmitir quem Ele é. O povo começa a reclamar, irmãos. Isso vocês podem ler depois e vão verificar. Está em Números capítulo 11, verso 10 ao 30. Deus fala para Moisés: separe 70 anciãos. Moisés obedeceu. Só que Moisés tirou 6 pessoas de cada tribo.
Sobraram 2. O que aconteceu é que está escrito na Bíblia: tiraram sorte. Os 70 apresentaram-se diante da tenda de Moisés, e a nuvem, que é a glória do Senhor, Deus fala a Moisés, e ele transmite aos anciãos que eles levariam também a carga. Moisés estava dividindo. Escute isso que eu vou lhe dizer, e isso eu preciso ler com você. Deus falou que retiraria de Moisés e colocaria sobre os 70 anciãos o seu espírito. Deus estava falando: Moisés, eu vou tirar a unção que está sobre você, é muita unção sobre você, e vou repartir. Isso não significa que Moisés ficaria mais fraco, Moisés ficaria com menos poder, ao contrário disso. É como menorá ou candelabro, candeeiro, a mesma coisa. Menorá no hebraico, que a base do menorá é que carrega o combustível, o azeite puro da primeira prensa, o azeite puro. E do lado direito saíam 7 ramos, ou 7 varas, e do lado esquerdo também 3 varas, e o total eram de 7 hastes. Deus tem algo especial com o número 7, mas essa haste do meio era que levava o combustível para sustentar as lamparinas das outras 6 hastes. Vocês estão entendendo? O candelabro com suas hastes, no meio, nesse período, refere-se a Moisés, e então as outras hastes referem-se ao povo de Deus, aqueles que Deus estava derramando a sua unção. A Bíblia diz que quando Deus ungiu os 70 anciãos através de Moisés, todos eles começaram a profetizar. Vamos ver isso na Bíblia melhor, né? Números, capítulo 11. Precisamos ler isso porque eu quero tocar num assunto muito importante, que é o Espírito Santo. Vamos a partir do versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e pôs-se em roda da tenda. Versículo 25 do capítulo 11 de Números. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, o que eles fizeram, irmãos? O que eles fizeram? Aleluia! Eles profetizaram. A unção que estava sobre Moisés também foi repartida com aqueles 70 homens. O diabo sempre se levantará para que você não seja cheio do Espírito Santo. 2 homens ficaram no arraial, porque a sorte caiu e eles ficaram no arraial. Mas mesmo assim, quando eles estavam no arraial, quando a unção de Deus foi repartida, eles também começaram a profetizar. E é interessante que nesse texto do capítulo 11, Josué ainda era infantil espiritualmente. Josué é um bebê espiritualmente. Josué se levanta e diz: olha, o Senhor não lhe permitiu tal coisa. Isso chega aos ouvidos de Moisés. O versículo 27 diz: então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Versículo 29. Porém Moisés disse o quê?
tens tu ciúmes por mim? Oh, meu Deus. Glorifique a Deus quando o irmão está sendo usado pelo Espírito Santo, irmão. Exalte ao Senhor quando você vê que o irmão está cheio do Espírito Santo. Ah, mas ele não faz parte do meu ministério, ele não faz parte do grupo de santos, de santificados, movidos na obra de Deus. Glorifique quem for usado por Deus para essa obra. Josué, no seu entendimento, achou que eles estavam errados, porque eles não faziam parte dos 70. Olha só a resposta de Moisés, versículo 29. Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Bom dia, Espírito Santo. Você pode dizer bom dia, Espírito Santo? Você pode sentir o Espírito Santo na sua vida? Irmãos, queridos do Senhor, as 7 dimensões do Espírito Santo. Eu não conseguirei terminar essa mensagem agora. Tem muita coisa para falar a respeito da presença do Espírito Santo do Velho Testamento. Mas eu quero dizer a vocês que esse mesmo poder, esse mesmo Espírito também chegou na vida de Josué. As pessoas crescem quando tem vontade de andar com quem tem o Espírito Santo. As pessoas se tornam especiais quando andam com pessoas cheias do Espírito Santo. Ah, como é bom andar com pessoas que têm a unção do Espírito Santo, porque nós teremos a mesma herança, o mesmo poder. Ah, Josué era um bebê, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, compreendia que um dia a sua vida seria mudada, a sua vida seria transformada. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, manifesta a tua graça, o teu poder. Oh Deus, queremos a tua glória, a tua majestade, o teu Espírito. Ah, Senhor, queremos mais de ti. Oh Deus, tua palavra é pão vivo, Senhor. Tua palavra é pão vivo, e queremos nos alimentar da tua palavra, Senhor. Espírito Santo, enche as nossas vidas. Meu irmão, veja com quem você está aprendendo, veja com quem você está andando. Veja, Moisés falou: quisera Deus que todo Israel tivesse o Espírito Santo, todo o povo tivesse o poder do Espírito Santo. O mundo seria melhor, as pessoas seriam muito, muito melhores. Em Números 27, 18, a Bíblia diz que Josué é designado sucessor de Moisés. Números 27, 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Quem anda com um homem cheio do Espírito Santo também ficará cheio do Espírito Santo. Moisés passou essa unção para Josué. Deuteronômio 34, 9. Glória a Deus. Deuteronômio 34, 9. Louvado seja o nome do Senhor. E Josué, filho de Num, foi que, irmãos?
cheio do Espírito e sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eu não tenho tempo, irmãos, mas vocês não sabem a profundidade e a dimensão de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Faz total diferença em todas as áreas do nosso ser, em tudo. Só saber que esse mesmo Espírito esteve presente na vida de profetas, mas esse mesmo Espírito se ausentou também da vida de muitos e foram derrotados porque não tinham o Espírito Santo. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você saiba que Deus derramou a sua unção para te dar autoridade, poder, para te dar força. Levante a sua mão em nome de Jesus Cristo. Não há nada nessa terra, não há nada nesse mundo, não há nada que esteja ao teu redor que possa ser maior do que o poder do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu faço essa oração de fé, Senhor, diante de Ti, Espírito da verdade, Espírito do Senhor, Espírito de temor, Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza. Eu faço diante de Ti essa oração pelos Teus filhos, que sejam cheios do Teu Espírito, que a unção possa ser derramada, que a unção de Deus possa ser derramada na tua vida, que todo impedimento da tua vida agora saia e seja cheia do Espírito Santo, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor?